Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Hora da História. Hoje vamos embarcar em uma viagem pela história do Brasil que muitos ainda desconhecem, mas que carrega um peso enorme na formação social e política do nosso país. Estamos falando da Guerra do Contestado, um conflito que abalou o sul do Brasil entre os anos 1912 e 1916. Mais do que uma simples disputa por terras, essa guerra foi marcada pela resistência de camponeses, pela força de movimentos messiânicos e pela dura repressão do governo. É um verdadeiro retrato das desigualdades, das tensões sociais e dos interesses econômicos que marcaram o início do século XX. Então prepare-se para entender as origens, os protagonistas e as consequências desse episódio histórico que, mesmo após mais de um século, ainda ecoa em muitas regiões do nosso país. Eu sou a Amanda e neste episódio vamos mergulhar a fundo na história da Guerra do Contestado. Bom, então para começar, vou contar para vocês como que era o contexto histórico do Brasil entre os anos 1910 e 1916, que foi nessa época em que ocorreu a Guerra do Contestado. Então, nesse período, o Brasil ainda vivia a Primeira República, que foi de 1889 até 1930. O país ele era dominado pelas oligarquias rurais, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. Naquela época, havia a famosa política do café com leite. A economia girava em torno do café, mas já começava um processo de industrialização em algumas cidades. Apesar disso, a maioria da população vivia no campo em condições bem precárias. No sul, havia muita disputa por terra, principalmente por causa da construção de estrada de ferro de São Paulo ao Rio Grande e da chegada de empresas estrangeiras que expulsavam os pequenos agricultores. Esse cenário de desigualdade, somado à falta de atenção do governo, foi o plano de fundo para a Guerra do Contestado acontecer. E ela ocorreu lá na divisa entre o Paraná e Santa Catarina, em uma região de mata fechada e de difícil acesso. Era uma área rural com muitos poceiros que viviam da terra e que acabaram sendo diretamente afetados pelas mudanças que estavam acontecendo. Enquanto as causas para tal conflito acontecer foram várias, mas a principal foi a disputa pela posse de terras, porque o governo ele entregou grandes áreas para empresas estrangeiras explorarem madeira e erva mate, expulsando os pequenos agricultores. A construção da ferrovia também agravou a situação, porque desalojou muitas famílias. Além disso, a população rural vivia na miséria e sem o apoio do Estado. E tem outro ponto importante, o fator religioso. Muitos sertanejos seguiam líderes messiânicos, que prometiam justiça e uma vida melhor, o que deu força ao movimento. E falando de líderes messiânicos, teve um que foi muito importante para essa guerra do contestado, que foi José Maria. Ele era muito respeitado pelos sertanejos, e ele era visto como um curandeiro e profeta, alguém realmente capaz de guiar o povo. As suas ideias uniam fé e crítica social. Ele defendia que os pobres tinham direito de permanecer na terra, criticava a exploração feita por empresas e fazendeiros e pregava uma vida comunitária mais justa. Em resumo, o José Maria representava a esperança de um futuro diferente para aquela população que sofria tanto. Agora, explorando um pouco mais sobre as características desse movimento, tivemos o messianismo, que eu já citei anteriormente, a luta por terras e contra a exploração, como eu também já falei, a resistência popular, os sertanejos, os poceiros, sitiantes e desempregados pela ferrovia formaram uma resistência contra o poder das grandes empresas e do Estado, que apoiavam a expulsão, desses moradores, e também a violência e a repressão, que a guerra ela foi caracterizada pela violência do exército contra os revoltosos, que em muitas ocasiões se defenderam com ferramentas agrárias. Outro fator também é que no desenrolar dessa guerra, lá para quando foi construir a ferrovia, milhares de pessoas foram contratadas para trabalharem na empreitada. Só que logo após a inauguração, os trabalhadores ficaram desempregados, provocando uma grande crise social. Aí vários beatos e monges surgiram na região, atraindo essa massa de operários por causa dos seus discursos messiânicos.
e o governo federal enviou tropas para dispersar as comunidades. E após várias derrotas, as tropas federais conseguiram vencer os sertanejos em 1916. E como eu também já citei anteriormente, a Guerra do Contestado ocorreu de 1912 a 1916 e pegou um período assim de 2 presidentes. O primeiro de Hermes da Fonseca, que governou de 1910 a 1914, e o segundo foi o Venceslau Braz, que governou de 1914 a 1918. No governo de Hermes da Fonseca, ele foi marcado pela política das salvações, que consistiu em intervenções federais nos estados para enfraquecer as oligarquias locais, e pela repressão de revoltas como a Revolta da Chibata. E durante a Guerra do Contestado, o seu governo teve uma reação imediata e violenta. O movimento foi tratado como um caso de banditismo rural ou rebelião religiosa armada. Ele enviou tropas federais para reprimir os sertanejos. Ele fez uma aliança com as elites locais e empresas. O governo federal atuou em conjunto com os interesses das oligarquias regionais e das empresas envolvidas na construção da ferrovia, e teve uma repressão brutal. Os primeiros confrontos foram marcados por uma forte violência e o uso desproporcional da força contra os camponeses mal armados, que, como já citei, eles usavam ferramentas agrárias. Já no governo de Venceslau Braz, foi caracterizado pelo fim da Guerra do Contestado, a manutenção da política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, e pela declaração de guerra à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. E no governo dele, ele reforçou a repressão militar, organizou uma ofensiva definitiva para acabar com o conflito. Ele também criou colunas de extermínio, que eram tropas especiais que foram mobilizadas para cercar e destruir os redutos dos rebeldes. Também teve o uso de táticas de cerco e massacre. O governo destruiu completamente os povoados dos sertanejos e perseguiu os líderes messiânicos. E daí, no governo dele, se teve o fim da guerra. Sobre a sua administração, a guerra foi encerrada com milhares de mortos, aldeias arrasadas e sobreviventes dispersos. Sendo assim, o desfecho da Guerra do Contestado aconteceu em 1916, com a derrota e os massacres dos rebeldes, o fim do movimento messiânico e a captura de seu líder, Adeodato Ramos. As principais consequências foram a assinatura de acordos de limites entre Paraná e Santa Catarina, em 1916, a consolidação do poder dos grandes fazendeiros, o surgimento de novas cidades na região e a morte de milhares de pessoas, como já reforçando, mais uma vez, porque o conflito foi um dos mais sangrentos da história brasileira. Foram cerca de 10 a 15 mil mortos, além de 8 mil casas incendiadas, com vítimas também de fome e de doenças que se espalharam pela região. Outras consequências também que se teve foi o surgimento de cidades. A partir da resolução da disputa territorial, surgiram cidades na região como a cidade de Mafra, Joaçaba, Chapecó e Porto União. Se teve a consolidação de poder, as terras foram devolvidas aos grandes fazendeiros e coronéis, retomando a população pobre a sua situação de miséria. E se teve o legado e a memória. A Guerra do Contestado ela é lembrada como um dos eventos mais cruéis e sangrentos do século XX no Brasil. Um conflito messiânico com profundas raízes sociais, religiosas e agrárias. Bom, galera, e assim chegamos ao fim de mais um episódio, onde mergulhamos em um dos conflitos mais marcantes e, infelizmente, muitas vezes esquecidos da história do Brasil, a Guerra do Contestado. Um episódio que não foi apenas uma disputa territorial, mas sim um retrato das desigualdades sociais, da fé popular e da violência do Estado contra os mais pobres. Lembrar da Guerra do Contestado é refletir sobre as vozes silenciadas da nossa história, camponeses, mulheres, crianças e líderes religiosos que resistiram, lutaram e, em muitos casos, pagaram com a vida. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita, compartilhar com quem você gosta de história e deixar a sua opinião.
Eu sou a Amanda e no próximo episódio a gente volta com mais um capítulo da nossa história que merece ser contado. Até lá e lembre-se, conhecer o passado é essencial para entender o presente.